Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. E como você pode ver no nosso novo cenário, que você nos ajudou a preparar para mantermos esse apostolado. A única coisa que não mudou foi o olho fechado do Padre, que continua ainda com preguiça. O Padre continua como um carro velho, um farol funcionando e o outro queimado. Então, cada vez que você me vir assim, faça o sinal da cruz, pedindo a Deus que não te deixe se espantar com tanta feiura assim. Amém? E agora vamos tomar em mãos a palavra de Deus nesse dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, início do tempo da Quaresma. A palavra de Deus está em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e de 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está no oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, nós iniciamos hoje, nessa quarta-feira, com a celebração da imposição das cinzas, o tempo da Quaresma. Um tempo favorável, que a Igreja propõe a nós como preparação para a ressurreição de Jesus, que nós celebraremos na Páscoa, no último final de semana do mês de março. Iniciaremos hoje aqueles 40 dias de penitência, oração e esmola. 40 dias em que nos dedicaremos com muito mais afinco ao orar, ao estar na presença de Deus, a elevar ao Senhor as nossas preces. E por quê? Porque o Senhor, a Ele agradam as nossas orações. Ao Senhor nós devemos tributar no nosso tempo. Devemos dar ao Senhor um pouco da nossa pequena, mas tão importante oração na conversão do mundo e da Igreja. A Quaresma é tempo, como eu dizia, de rezar mais, de rezar com profundidade, de escutar a voz de Deus e deixar o Senhor falar. A Quaresma é tempo também de fazer penitência. O Evangelho nos fala do jejum. O jejum é um dos modos de se fazer penitência, mas existem tantos outros modos de penitenciar-se. A penitência ela é necessária para a conversão do coração, da alma e para o saber subjugar o corpo diante de suas vontades temporais. Nós precisamos nos dedicar à penitência. Não apenas porque queremos a nossa conversão e uma vida de santidade, mas devemos nos penitenciar também por aqueles que passam provações e dificuldades. Ora, irmãos e irmãs caríssimos, a penitência, o sacrifício são redentores. O Senhor foi aquele que melhor nos mostrou o valor do sacrifício. E eu quero te convidar, nesse tempo da Quaresma, a sacrificar-se.
Você já escolheu a penitência que vai fazer ao longo desses 40 dias? Já decidiu abrir mão de algo ou fazer algo que te custe, de modo a satisfazer o coração de Deus diante dos seus muitos pecados, de modo a oferecer ao coração de Deus este teu sacrifício pela conversão dos pecadores e a salvação de toda a humanidade? É necessário a penitência, tanto quanto a oração. Orando, penitenciando-se, você deverá, ao final dessa quaresma, ofertar a um irmão ou à igreja a sua esmola. Esmola não no sentido de migalhas, não no sentido de fazer caridade apenas, mas a esmola como um gesto particular de entrega de algo que lhe pertenceu a alguém que necessite mais ou até mesmo a sua comunidade. Vejam, São Paulo, na segunda leitura da missa de hoje, na segunda carta aos Coríntios, ele vai nos convidar a sermos embaixadores de Cristo, como ele mesmo é embaixador. Ou seja, onde estivermos, a anunciarmos Jesus. Se não com palavras, mas com a nossa própria vida. O profeta Joel, na primeira leitura, nos fala disso. Nos fala da necessidade que temos de conversão, de mudança de vida. Muitas vezes, irmãos, as palavras lançadas são apenas palavras vazias de significado. Mas quando as pessoas que estão ao nosso redor percebem em nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, uma mudança profunda de atitude, de pensamento, até mesmo de palavra, esse testemunho pessoal converte, chama a atenção dos homens e mulheres para o caminho de Deus. Peçamos ao Senhor hoje que tenha misericórdia de nós. E por quê? Porque nós somos pecadores. O Salmo responsorial nos fala disso. A Quaresma é esse tempo de buscarmos mais e mais a intimidade com o Senhor, de lutarmos com muito mais afinco para dominarmos as nossas paixões, vencermos o pecado e sermos agradáveis a Deus. E a esmola é o sinal do nosso reconhecimento de que Deus não nos abandona, de que Deus provê o nosso necessário e pelo nosso necessário nós somos agradecidos e também partilharemos com os demais. Ao longo desses 40 dias, eu quero te convidar a mergulhar profundamente no sentido espiritual da Quaresma. Oração, penitência e esmola. Rezar mais, sacrificar-se mais e oferecer mais de si mesmo para os outros, ou daquilo que você tem para as necessidades dos outros. Esse é o nosso propósito para esse tempo tão fecundo que é o tempo da Quaresma, tempo favorável que o Senhor fez para nós, tempo em que o Senhor vai nos mostrar a sua face misericordiosa, o seu rosto paterno na pessoa de Jesus. Hoje, ao recebermos sobre as nossas cabeças as cinzas da penitência, nos recordemos, nós somos pó. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Se o Senhor tira de nós o seu Espírito, o que resta é pó. Portanto, nenhum de nós se ache melhor que os demais. Pela oração, pela penitência e pela esmola, vamos trabalhar nosso coração, nossa vida e nossa alma, para que sejam eles de fato, um lugar de acolhida para o Senhor. Amém? E eu quero te fazer um convite, aproveitando o final desse vídeo. A partir de amanhã, quinta-feira, durante todos os dias da Quaresma, ao meio-dia, nós faremos uma pequena meditação sobre o tema da Quaresma, sobre a paixão de nosso Senhor, e eu vou utilizar para isso um texto de São Charles de Foucault, um grande homem de Deus que, meditando na paixão do Senhor, descobriu a sua própria paixão e o seu caminho de conversão. Que Deus te abençoe e até amanhã.